Falta pouco para a estreia de Homem-Aranha, Um Novo Dia, e hoje vamos conversar sobre tudo o que já sabemos até agora e o que a gente espera aí do novo filme do Miranha. Bora lá então conferir tudo que foi revelado? Hello pessoas, Bia aqui no Call Aberta novamente e dessa vez estou com o meu amigo Renan. Beleza? Então hoje vamos falar tudo aí o que foi revelado até o momento, né, de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Até o momento temos 2 teasers aí, né, 2 trailers, então a gente vai falar da onde vai retomar o filme, né, sobre o início dessa nova história. Agora, depois de tantos filmes aí estreando esse ano, um dos mais esperados e comentado, sem dúvida nenhuma, é esse novo filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia. Todo mundo quer saber como ficou a vida do Peter Parker após os acontecimentos do último filme, onde o Doutor Estranho fez todos esquecerem que ele é o Homem-Aranha. Vamos falar sobre o elenco, o que os trailers revelam, as teorias mais populares e também o que a comunidade está esperando o que pode ser um dos maiores filmes aí da Marvel nos últimos anos, né? E a gente sabe que a Marvel, ela tem passado por momentos difíceis aí nos últimos anos quanto aos filmes, né? Então a gente aí tem uma esperança muito grande. Agora, você gosta do Homem-Aranha? Você tá ansioso? Então deixa o like, bora conversar um pouco aí de onde a história parou. Exatamente, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de onde parou a história, né? Como que aconteceu no final do filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi quando o Peter Parker se sacrificou a sua identidade, sacrificou a sua própria identidade pra salvar o multiverso. Aí ninguém mais se lembra quem é o Peter Parker, então ele ficou sozinho, sem a MJ, sem o Ned, sem todos os outros heróis. Ele deixou de ser conhecido. Não que o Homem-Aranha ninguém saiba que existe, porque eles lembram que existe do Homem-Aranha ainda, mas eles não sabem quem é o alter ego ali, né, a identidade secreta dele, que é o Peter. Só o Peter foi praticamente apagado da memória. A gente sabe que se passa mais ou menos 4 anos esse filme agora, desde que acabou o Sem Volta Pra Casa, e o Peter tá vivendo sozinho, completamente diferente. Não tem mais o dinheiro, né, que o Tony Stark ajudava, né, a tecnologia, tudo que ele podia usar, então ele tá fazendo sozinho. Ele fez uma roupa do zero, ele costurou ela, tá tudo do zero, tá como se fosse o Homem-Aranha padrão que a gente conhece, tanto nos quadrinhos, quanto do primeiro filme lá do Tobey Maguire. Ele virou mais o Homem-Aranha raiz que a gente conhecia, né. Já no elenco, além dos principais personagens, né, que tem no próprio filme do Homem-Aranha, como ele, o Ned, a própria MJ, tem outras pessoas confirmadas. E, obviamente, o Tom Holland é o Homem-Aranha e Peter Parker, a Zendaya é a MJ, o Jacob é o Ned, e aí temos agora outros personagens que foram confirmados, como o Jon Bernthal como Justiceiro, que é uma novidade aí do filme do Homem-Aranha. Temos o Mark Ruffalo como Bruce Banner e Hulk. Vimos que ele não está mais como o Professor Hulk, nos trailers mostra ele já como humano novamente, e aparentemente ele vai ser tipo um mentor do Homem-Aranha ali, não sabemos se é só no início, se vai ser o filme inteiro. Temos também o Michael Mando como Escorpião. Temos a Sadie Sink, que essa é a maior dúvida até agora, não temos nada revelado, embora muita gente confirme que é a Jean Grey, mas ainda não tem nada certo. E temos também o Tramel Tillman. Como a gente conseguiu ver aí, o elenco ele mistura personagens já conhecidos, né, do próprio Homem-Aranha, e personagens conhecidos de outros filmes e séries, como o Justiceiro, o próprio Hulk, que voltou diferente novamente, que agora ele tá como só um humano, e apareceu nos trailers ele também como cinza, né, o famoso Hulk cinza, que a gente viu aí nos quadrinhos antigos e que nunca apareceu no cinema. E a maior dúvida mesmo, por enquanto, é a Sadie. É legal porque a Sadie, ela é uma artista que é realmente muito, assim, facetada, né, multifacetada, porque o último papel dela foi Stranger Things, né, que os capítulos finais, né, ela passou metade da série dormindo pra nos últimos episódios acordar, então a gente sentiu falta dela atuando ativamente em mais outros papéis, e a gente vai ver, e ela já era uma coisa que ela comentava sobre ser uma heroína ou ser uma vilã. Então ela vai ter oportunidade agora, a gente não sabe ainda ao certo qual o personagem que ela vai fazer, mas ela vai ter essa nova faceta aí. E ela vai ter um destaque grande, porque é o que a maioria tá falando e demonstrando aí nas novidades que saem na internet. E pra mim é a Jean Grey. Não sabemos se ela vai estar como no início como uma vilã, se ela vai estar já relacionado a algo sobre o filme dos Vingadores que vai sair, mas pra mim nada tira que ela é a Jean Grey.
Agora vamos falar sobre os trailers, né? Os trailers aí, os teasers, eles entregaram algumas informações importantes. A primeira é que o Peter, ele continua ainda completamente sozinho, né? Depois que as pessoas em volta ao círculo dele esqueceram que ele é o Homem-Aranha, né? Ele vai passar aí por uma estranha mutação, evolução ali dos seus poderes, em que ele vai estar tentando lidar, e por isso que ele vai procurar ali a ajuda do Bruce Banner pra resolver nessa questão. Se tem alguém que conhece de mutação, o Bruce Banner é alguém que vai saber ajudá-lo, né? Ele controla o Hulk há muito tempo. Controlar assim, né? Entre aspas. Mas provavelmente ele foi atrás por conta disso mesmo. O Justiceiro vai surgir, né? Combatendo aí o crime ao lado do Homem-Aranha ou contra o Homem-Aranha. Até porque nos trailers a gente percebe notoriamente que eles não se gostam, que eles se bicam. Então vai ser, acho que aquela coisa de um aturar o outro e um CD de um lado, um CD do outro. Pode ser que o Justiceiro no início veja ele como uma ameaça e depois eles formem uma ajuda ali durante o filme. Não teve exato uma confirmação aí. O Escorpião finalmente retorna. E além do Escorpião, a gente vai ter... Eu vou falar aqui daqui a pouco sobre alguns vilões que foram confirmados aí. A gente também vai ter aqui a organização Tentáculo, que vai aparecer em algumas cenas, né? Eles aparecem de vermelho ali, tentando atacar o Peter Parker. E nesse segundo trailer, além de mostrar nessa organização, vai mostrar também o Peter lidando, logicamente, com as consequências do feitiço do Doutor Estranho. E a gente tem ali uma conversa dele com a MJ, né? E o que dá a entender nessa conversa é que ele vai conversar com ela sobre ela ter esquecido a identidade dele e sobre as mutações que ele tem enfrentado. O que a gente consegue entender é que o trio ali de amizade, tanto o relacionamento do Peter Parker, vai voltar, né? Eles vão todos se restabelecer ali. Iniciar do zero de novo, né? Provavelmente. A gente também vai ter ali não só o Peter Parker lidando com as mutações de seus poderes, como a gente também tem até o Bruce Banner, né? Que a gente vai ver ele com um Hulk cinza. Então, ali a gente tem novas teorias ali do que vai acontecer. Inclusive mostra ele lutando contra o Bruce Banner usando uma manopla que aparentemente é do Shocker, que apareceu em outros filmes do Homem-Aranha aí também. Ele vai ter essa luta ali contra o Hulk. Provavelmente em algum momento o Bruce deve perder o controle. Não sabemos se é relação a personagem da Sad Sync, né? Ou algo diferente que acontece ali, mas ele vai perder o controle e o Peter vai ter que parar ele de alguma forma. E com certeza o Justiceiro deve estar ali no momento ou ajudando ou até protegendo a MJ, porque mostra no trailer também o Peter levando ela pra algum lugar onde tá o Justiceiro, né? Até porque o Justiceiro, na série do Demolidor, ele continua atuando ali como um vigilante na cena de Nova York. Sim, né? Então, achei até legal eles trazerem ele agora pro filme. A gente já entende meio que assim, que os dois não se bicam. Tem uma parte que ele atira ali no Homem-Aranha durante uma perseguição e acaba atrapalhando. Eu acho que vai ficar aquela coisa entre um CD do outro CD pra funcionar ali alguma dinâmica, porque eles não vão trabalhar juntos totalmente 100% normal. Ou até pode ser que eles sejam aliados e aí por conta das mutações o Peter perca o controle e aí ele tente parar o Peter também. Então tem isso, né? A mutação do Peter vai ser algo muito importante pra gente saber o que vai acontecer na história aí. Essa mutação aparece até naquele animação clássica do Homem-Aranha antiga, que mostra ele se transformando quase numa aranha e aí depois ele controla, mas aparentemente não vai ser uma transformação 100%, mas que vai ter mutações diferentes nele, isso sim. No entanto que o pessoal tem falado do Man Spider, né, que justamente sobre essas mutações aí, humanoides. Então, isso daí é mais uma teoria, né, mas como tá estranho, os poderes dele estão descontrolados, então... Mostra ele ficando com o olho preto, então muita coisa mostra aí que pode ser que seja uma mutação não só de poder, mas física também. Uma das coisas que fica aí na dúvida sobre a Sad Sync, né, que é justamente sobre a questão da Jean Grey. Ali a gente não entende no trailer se ela vai ser uma vilã, né, porque o jeito que ela parece meio vilanesco, então, mas... É muito confuso, mas a gente entende que ela pode ser a Jean Grey, a Sad Sync, né?
eu acredito que ela não é vilã, mas que já tem coisas relacionadas ao filme dos Vingadores do Doutor Destino, por conta das incursões, dos multiversos. Pode ser que ela seja de um outro universo e ela tá tentando evitar que tenha as colisões do universo dela com o outro, então por isso que ela aparece meio como uma inimiga, uma vilã, porque ela tá tentando destruir tudo. Mas eu acredito que seja algo relacionado já aos X-Men do Doutor Destino, dos Vingadores agora do final do ano. E que pode ser que ela comece como vilã, mas que ela não vai ser realmente a vilã do filme. Tem o Departamento de Controle de Danos, que é um grupo ali meio antagonista, mas ele é uma agência governamental, só que eles não são muito confiáveis. Então eles são realmente ali como se fossem vilões, né? Tarântula, que apareceu aí, né? E o Lápis, que ele é um dos chefões ali do submundo de Nova York. São esses vilões que a gente tem aí, por enquanto, confirmados. O que é bastante pra um filme, é bastante. Realmente o universo do Peter Parker tá uma loucura agora. É, muita coisa confirmada pra esse filme. E isso a gente já relaciona com o que a comunidade está esperando. É, porque o hype ficou bem alto, né? Desde que saiu o primeiro trailer, o primeiro teaser e todas essas novidades. Então deixou todo mundo bem entusiasmado pro filme. Eles querem ver como que vai ser agora esse Homem-Aranha mais urbano, né? Sem as ajudas da indústria Stark. Ele fazendo tudo do zero. Mostrar como que ele vai lidar com essa mutação e com a falta dos amigos. E o principal, que é quem tá falando, dessa possível Jean Grey no filme, lutando aí ou contra ou a favor. Não dá pra ter uma noção 100% do trailer, porque em momentos parece que é a favor, em momentos parece que é contra. O Hulk cinza, então tem muita coisa nova aí que tá aparecendo no filme, que deixou todo mundo bem entusiasmado, inclusive eu. Deixou entusiasmado, mas também preocupado pela quantidade aí de personagens que aparecem no filme ao mesmo tempo. Se é que eles vão conseguir dar atenção real pra todos, ou se algum vai ficar meio que de escanteio, só vai aparecer ali e vão gastar cartucho à toa. É porque a gente tá num momento Marvel um pouco complicado, né? Então, dos últimos Vingadores aí, a única esperança que sobrou foi realmente o Homem-Aranha. Assim. O universo da Marvel veio numa crescente muito boa, depois teve uma queda muito grande e agora está voltando a melhorar aí com alguns filmes que tiveram, que foram bem melhores, como o próprio Capitão América do Sam, teve o Thunderbolts, teve alguns filmes que já começaram a ter uma melhora, lógico que não ao mesmo nível dos antigos lá. Que o pessoal fala que ainda não é a Marvel, os Vingadores que a gente conhece. Mas que deu uma melhorada, mas isso ainda deixa a gente preocupado, porque uma quantidade muito grande de personagens, pode ser que alguns não tenham a atenção devida, né? E aí pode gastar um cartucho que poderia deixar para um próximo filme. Porém, pelos trailers, está muito bom. Tanto o elenco, quanto a animação, a fotografia do trailer eu achei bonita. Então, eu acredito que tá sendo um bom filme e que vai ser um bom filme. O elenco é uma das coisas mais, assim, maravilhosas pra mim, né? São muitas pessoas boas, que tem filmes extremamente, assim, de peso. Eu acho que o Homem-Aranha, ele dá um desfecho aí na história da antiga Marvel, né? Encerra esse capítulo da antiga Marvel, dos Vingadores, e vamos ver como vai ser, né? Porque é o encerramento de uma era pra iniciar outra era aí. Agora que o Homem-Aranha está sem o Tony Stark, pode ser que eles foquem em coisas novas, né? Mostrando ele uma parte mais urbana, quem sabe encontrando um Venom, um simbionte, porque a gente sabe que ficou um pedacinho lá do Venom naquele filme que a gente viu. Então tem coisas aí que eles podem começar a trabalhar agora com o Homem-Aranha. Algumas pontas soltas aí pra mais alguns filmes. Não sei se solo, mas que pode usar nos próximos filmes, eu né? digo assim, encerramento dos filmes solos do Isso, Homem-Aranha. Mas acredito acho que ele apareça nessa nova era, assim, da Marvel. Porque, aparentemente, o que tinha que se fechar era justamente essa questão dele ser esquecido, o pessoal lembrar dele, e ele, agora que tá tendo essa mutação, ele conseguir resolver. E de tratar ele como realmente o Homem-Aranha, né? Não como um sucessor do Tony Stark. Em outros filmes do universo Marvel, a gente vai ter ele de volta como o Peter Parker, o amigo da vizinhança. Sabemos aí os próximos filmes do Vingadores, qual que são as propostas, então pode ser que não nesse, mas no outro, já apareça algo sobre o Venom, né? Misturando ali com ele. Tem coisas aí que podem ser trabalhadas. Vamos aguardar o filme. Eu acredito que vai ser um ótimo filme e eu vou
assistir esse filme no cinema. Tem poucos filmes que eu quero assistir no cinema esse ano. Esse, com certeza, é, assim, um dos top 3 aí pra assistir no cinema. Com certeza. Porque a gente perdeu, né, um pouco da cultura de ir no cinema, e acho que o último filme que a gente realmente se reuniu pra assistir foi o último Vingadores. De lá pra cá não teve um filme, tirando o dos 3 Homem-Aranhas que apareceram, acho que não teve nenhum que fez, assim, uma comoção pra todo mundo ir no cinema do jeito que ia antes, né? Agora pode ser que seja uma volta pra Marvel. Vocês pretendem assistir no cinema? Vocês pretendem esperar e assistir no streaming ou em casa? Conta aí pra gente o que vocês acham, o que vocês esperam do filme. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Falou! Falou, gente. Tchau!